Fala comigo, galera, como é que vocês estão? Vini na área. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal onde a gente fala bastante sobre o mundo das apostas esportivas, com dicas, palpites, análises e muito mais conteúdo exclusivos e gratuitos aqui para vocês diretamente no YouTube, beleza? Então, se você está chegando agora, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que ajuda muito o YouTube a entender que o pai aqui está trazendo sempre conteúdos melhores para poder estar alcançando o maior número de pessoas possíveis, beleza? E outra coisa, você que está chegando agora, ó, clica aqui embaixo, vou deixar um tempinho, arrasta aqui para baixo e vem para forra do Telegram. Só nesse carnaval estamos somando mais de 30% de lucro sobre a banca, 15 unidades positivas, então não perde. Aqui a gente faz uma breve pré-análise e lá a gente pega as melhores oportunidades no ao vivo, beleza? Então eu espero vocês lá, vem comigo e vem com o pai, beleza? Bom, hoje, terça-feira de carnaval, amanhã, quarta-feira, dia 22 de fevereiro, já tô gravando um videozinho pra amanhã, tá? Bons jogos, porém, grade bem fraca, tá? Então, separei os dois joguinhos da Champions League que a gente tem, que é as outras oitavas de finais, o primeiro jogo das oitavas de finais, depois mais nada a gente tem Libertadores e a gente tem um joguinho do Campeonato Paulista, beleza? Então, não deixa de dar o like, fica comigo até o final, porque no final tem aquele bilhetinho filézão de todos, fechou? Vem comigo, bora pro vídeo, sem enrolação, papai! Bom, então pra gente começar, 5 horas da tarde a gente tem dois jogos, tá? O primeiro deles, RB Leipzig e Manchester City se enfrentam lá na Alemanha, jogo válido pelas oitavas de final, primeiro jogo lá na Alemanha, depois tem o jogo de volta lá na Inglaterra, no estádio do Manchester, tá? Muito bacana esse jogo, muito legal pra gente estar acompanhando por causa de duas coisas. O Leipzig, ele venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos e ele teve um over 2,5 em 13 dos últimos 15 jogos, ou seja, é um time para gols, tanto feitos quanto sofridos, tá? Então tem uma defesa constante, tem um ataque muito poderoso e vem jogando um belo futebol, tá? Belo futebol mesmo. E o dupla chance do Leipzig, o dupla chance vitória ou empate do Leipzig, bateu em 22 dos 24 últimos jogos do time. Lembrando que esses dados são dados que a gente pegou aqui da Bundesliga, que é onde joga o time do Leipzig, tá? E o Manchester United, o Manchester City, consequentemente, vão ser dados da Premier League, que é a liga inglesa, tá? Por outro lado, a gente tem o Manchester City, que marcou o primeiro em 4 dos últimos 5 jogos e a gente tem um dupla chance do City em 6 dos últimos 7 jogos, tá? O mais bacana é que o Manchester City ele marcou em 8 das últimas 10, porém ele cedeu na maioria delas, tá? Então ele teve um ambas marcam aí em 3 dos últimos 4 jogos. Então assim, atenção, esse jogo é um jogo muito bacana. Vou colocar aí um jogo onde pra mim é um mercado de gols pra gente estar buscando bastante, porém o ambas marcam me agrada muito nesse jogo do Leipzig com o City, tá? Por um motivo. O Leipzig joga na Alemanha, se quer ainda pensar em alguma classificação, tem que ter um resultado positivo, porque todos sabem a poderosa e o poderio ofensivo que é do City quando joga no Etihad Stadium, quando joga em casa com o apoio da torcida, tende a ganhar e ganhar com uma certa facilidade, tá? Então, se o Leipzig quer essa classificação inédita aí para as quartas de final, quer chegar nas quartas de final, quer ir até mais longe na Champions, tem que fazer o dever de casa e tem que buscar. Então o mercado de ambas marcas me agrada muito, odds em 1,67, mas vou deixar para vocês aqui o over 2,5 gols, porque nos últimos encontros entre eles, ambos têm feito o dever de casa, 2-1 para o Leipzig e depois um 6-3. Então nos últimos dois confrontos bateu o over 2,5 e creio que vai ser um jogo aberto, um jogo muito pegado mesmo. Como disse para vocês no vídeo de hoje, não peguei nada de pré-live no jogo do Real Madrid e Liverpool, acreditava em um jogo para over 1,5, acabou que o over 1,5 bateu com 10 minutos de jogo, os dois goleiros falhando muito, o Alisson e o Courtois, então atenção na Champions League pra gente entrar em pré-live, tá? Mas para mim, esse jogo é um jogo para over 2,5, é um jogo para estar saindo gols, beleza? Bom, logo depois no mesmo horário lá na Itália, a gente tem a Inter de Milão recebendo o Porto, tá? Jogo também válido pela primeira rodada das oitavas de final, a volta lá em Portugal, tá? Dados importantes pra gente estar analisando para esse jogo também, vejo um confronto muito bacana, tá? A Inter de Milão, ela venceu 4 dos últimos 5 jogos e marcou o primeiro em 8 dos últimos 10 partidas, ou seja, é um time que tem um ataque muito ofensivo, muito bacana, veio se arrumando bastante, depois que ganhou aquela Supercopa da Itália contra o Milan, parece que a Inter se achou, tá? Só que ela teve um under 3,5 em 8 das últimas 10, geralmente marca bastante gols, tipo assim, marca gols, mas não tem aquela quantidade expressiva de gols, tá? Já por um outro lado, enfrenta um Porto
Mais uma vez vou voltar a falar para vocês. Dados da Inter puxados da Liga Italiana e dados do Porto puxados da Liga Portuguesa. Tá? A Liga Portuguesa, como a gente sabe, um pouco mais inferior assim do que o time da Inter que joga a Liga Italiana, tá? Que tem uma quantidade de times melhores, assim, vamos colocar, melhor do que na Liga Portuguesa, tá? O Porto, ele marcou o primeiro em 10 das últimas 10 partidas, marcou nas últimas 10 e ganhou as últimas 10, ou seja, é um time que vem invicto no Campeonato Português. Gosto muito do que o Porto tá fazendo na UEFA Champions League, tá? Teve um empate contra o Atlético de Madrid lá na casa do Madrid, depois jogou em casa, amassou o Atlético de Madrid. Então, atenção a esse time do Porto, que esse time do Porto é um time com muito gols, tá? Média de 2 gols na competição por partida e média de gols sofrido, ambos os times com gols muito poucos, defesas bem sólidas e sofrendo poucos gols, tá? Então você pode ver aqui, ó, ficou 50% o time da Inter sem sofrer gol e ficou 50% dos jogos o time do Porto sem sofrer gol. E falhou em marcar muito pouco, tá? O bacana para esse jogo, não tivemos confrontos entre eles ainda, vai ser o primeiro confronto, tá, válido pela Champions League. Porém, se a gente puxar os últimos jogos do Porto fora, a gente teve um 2-1 contra o Sport e 1-0. Até no Campeonato Português é um time para under goals quando joga fora de casa, tá? Já o time do Inter, quando joga em casa, vamos por aqui, ó, apenas em casa, 3-1, 1-0, 1-0, 1-0 contra e 1-0. Então só que o 3-1 para o Udinese que fugiu disso aí. Pra mim, vai ser um jogo muito pegado, um jogo pra gols, porém pra poucos gols, tá? Eu acho o time da Inter um time que tem brocado bastante, enfrenta um Porto que também tem brocado, porém o Porto tem a questão casa no jogo de volta, então um empate pro Porto não é ruim, já o time da Inter precisa buscar o resultado, mas um 1-0, 2-0 pra Inter também não é um resultado ruim pra levar pra Portugal. Então pra mim, vai ser o mercado de under 2,5, menos de 2,5 gols, tá? Que tem batido nos últimos 5 dos últimos 6 jogos entre eles, nos campeonatos estaduais dele, e pra mim, esse jogo aí tem de ser um jogo muito pegado, assim, muito disputado, muito truncado, o Porto se defendendo e a Inter tomando iniciativa do jogo, beleza? Então, under 2,5, odd 1,73. Bom, logo depois a gente tem o jogo do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino, jogo válido pelo Campeonato Paulista também. Estamos chegando no final da primeira fase do Campeonato Paulista, tá? O Palmeiras que vem no seu grupo aí em primeiro, tá brigando muito para ser o melhor time e creio que vai ser o melhor time da primeira rodada, tá com 21 pontos, junto com o São Bernardo ali. O São Bernardo tá fazendo uma bela campanha, tá? Belíssima campanha do São Bernardo. O São Paulo que ganhou hoje foi a 20 pontos também, tá com saldo de gol bem bacana. Enfrenta o Red Bull Bragantino que tá em segundo no seu grupo, empatado com o Botafogo de Ribeirão Preto, porém um jogo a menos. Então veja o Bragantino aí com um jogo muito bacana, joga fora de casa, joga no Allianz Parque, e o time do Palmeiras é embaçado dentro do Allianz Parque, tá? Dados importantes para essa partida. Nas últimas 10 partidas o Palmeiras não perdeu em 10, ou seja, a dupla chance do Palmeiras bateu em 10 e marcou o primeiro em 5 das últimas 10 partidas. Marcou 2 gols ou mais em 6, tá? Já o Red Bull Bragantino, ele tem um dupla chance a favor do Red Bull em 3 dos últimos 4 jogos e o under 3,5 em 10 das últimas 10 partidas. Tem sido um time muito econômico para gols. O que tem feito de gols no Campeonato Paulista do ano passado está sendo muito econômico para gols nessa rodada. Concordo que perdeu o Barbieri, perdeu o técnico, tá num novo trabalho aí, tá com novos jogadores, um treinador novo chegando, então vai um tempinho até se encaixar o novo comandante, tá? Vejo aí o Palmeiras um pouco acima, com certeza vejo, mas vou deixar uma diquinha ousada para vocês. Um time que tem Arthur, que tem Alejandro, que tem o Tubarão, é um time muito bom, um time muito ofensivo, então vou estar buscando o mercado de ambas marcam odd 2,20, porque o Palmeiras tem sofrido o ambas marcam em 4 dos últimos 5 jogos, tá? Quando joga em casa ou fora de casa, faz muitos gols com o Dudu, com o Rony, com o Veiga, é um time muito ofensivo, mas a defesa ainda tá batendo cabeça e acaba sofrendo alguns gols também, tá? Então vou deixar a diquinha de ambas marcam na odd 2,20 para Palmeiras e Bragantino. E no último jogo da noite, a gente tem o Carabobo recebendo o Atlético Mineiro, o jogo válido pela pré-Libertadores, tá? Depois tem o jogo de volta aí em casa. O time do Carabobo não é um time muito bom, é um time que brigou ali entre a terceira e quarta colocação do Campeonato Venezuelano do ano passado, tomar como base, terceira e quarta colocação do Campeonato Venezuelano, não é um time muito bom, né? O Campeonato Venezuelano, como a gente sabe, é um campeonato de outro escalão aí, de uma prateleira abaixo do Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro que disputa o Atlético Mineiro, tá? Dados importantes dessa partida.
Ambos os times vêm numa fase muito boa, mas é o que eu falei, Carabobo na Venezuela e Atlético Mineiro no Brasil. Então só daí a gente já tem prateleiras diferentes e times opostos brigando aí em seus campeonatos, beleza? O time do Atlético Mineiro tem um desfalque muito importante, o Hulk tá com Covid, não viajou, é o principal artilheiro, é o principal nome da temporada 2023 do Atlético Mineiro, vem sendo decisivo, o jogo tava empatado na rodada passada, ele meteu um gol nos acréscimos, numa rodada anterior meteu um gol de falta e meteu 2 gols no jogo, então o Hulk realmente está sendo diferencial, mas mesmo assim, creio eu que o time do Carabobo não vai ter time para bater de frente com o Atlético Mineiro que veio várias contratações, tá com o Paulinho, tá com Vargas, então tá com um time muito bom mesmo o time do Atlético Mineiro, e creio eu que mesmo sem Hulk vai lá pra Venezuela para trazer a vitória para cá, beleza? Aqui tá precificado a 1,36, porém eu acabei de olhar no site da Bet, no site da Betano e até no site da Forbet, tá pagando 1,52 a vitória do Atlético Mineiro e pra mim é vitória do Atlético Mineiro sem pensar, beleza família? Bom, como vocês sabem, acabei de falar da Forbet, então clica aqui embaixo que o pai conseguiu pra vocês um desconto exclusivo, tá? Fez o depósito, no primeiro depósito de até R$300, tem o valor dobrado na conta na mesma hora. Então clica na Forbet, vem para a melhor casa de aposta nacional, do mercado de cantos, mercado de handicaps, mercado de gols e as melhores cotações do mercado. Deixei no meu Instagram hoje e vocês viram lá que no jogo do Liverpool com o Real Madrid hoje e no jogo do Napoli era a melhor cotação que tinha. Então não perca tempo, vem para cá que eu espero vocês lá na Forbet, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus, excelente finalzinho de carnaval para todo mundo, bebam com moderação e vamos pra forra pesado. Aquele abraço, fui, chama o Green pelo amor de Deus, papai.